Antes mesmo de você começar esta oração, eu preciso te dizer algo que o seu coração já percebe, mesmo nos momentos de silêncio. Algo poderoso da parte de Deus está vindo na sua direção. E hoje pode ser o dia em que tudo muda. Você não encontrou este vídeo por coincidência. Deus viu o seu cansaço, as tentativas frustradas, os caminhos fechados, as noites em que você se perguntou quando a vitória chegaria. E Ele decidiu te visitar agora. A palavra diz: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Se Deus promete o novo, então prepare-se. O novo já começou a se mover dentro de você e ao seu redor. Respire fundo. Enquanto estas palavras alcançam o seu espírito, o céu está se movimentando ao seu favor. Portas que estavam fechadas começam a enfraquecer. Correntes que te seguravam começam a se romper. O que parecia impossível começa a ganhar forma. Você pode ter enfrentado dias em que tudo parecia travado, na vida financeira, emocional, espiritual ou até dentro de si mesma. Mas escute, o que estava preso começa a se destravar agora. Deus está alinhando o que estava fora do lugar, limpando o caminho, removendo obstáculos e trazendo luz para onde havia desânimo e incerteza. E permaneça comigo até o final deste vídeo, porque a cada parte desta oração, uma nova camada de cura, força e desbloqueio espiritual vai sendo liberada. E na próxima parte, eu vou revelar o primeiro sinal de que Deus já começou a mover tudo em seu favor. Antes de seguir, escreva nos comentários: Deus começou a destravar a minha vida hoje. Isso ativa a sua fé e fortalece esta oração. Há momentos em que algo dentro de nós começa a se mover de forma sutil, quase imperceptível, como se uma luz suave reacendesse em uma área que havia perdido força. Esse movimento interior é um dos sinais mais claros de que Deus está começando uma obra profunda. Antes de mudar o cenário ao redor, Ele sempre toca o coração primeiro. A palavra declara: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmo 37:5. Esse versículo revela um segredo espiritual. Quando você solta aquilo que te pesa, Deus assume o controle. Quando você confia, Ele abre caminhos. Quando você descansa, Ele age. Talvez nos últimos dias você tenha sentido um cansaço que parecia não ter explicação, um peso na alma, uma sensação de estar batalhando sozinha. Mas agora, algo começa a aliviar. Não porque tudo já mudou lá fora, mas porque Deus está mudando dentro de você. É como se Ele estivesse tirando uma carga invisível dos seus ombros e devolvendo fôlego à sua alma. Esse primeiro toque, essa paz que surge mesmo em meio às lutas, é a prova de que Deus está se aproximando. E quando Ele se aproxima, nada permanece bloqueado por muito tempo. Aos poucos, você vai perceber que pensamentos se acalmam, emoções se estabilizam e decisões começam a ficar mais claras. É o coração sendo alinhado antes dos caminhos serem abertos. Continue respirando fundo e permitindo que essa presença te envolva. O que vem depois disso é ainda mais forte. Deus começará a reorganizar situações, pessoas, oportunidades e direções ao seu redor. Comente agora: eu confio no agir de Deus. Esse simples ato fortalece sua fé e une sua voz a esta oração. Quando Deus começa a tocar o interior, algo extraordinário acontece logo depois. As peças da vida começam a se mover, mesmo que você ainda não perceba com clareza. O que parecia parado começa a ganhar direção. O que parecia confuso começa a se organizar. O que antes te deixava inquieta, o agora começa a fazer sentido em pequenos detalhes. A palavra afirma: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. E quando Deus dirige os passos, nenhum obstáculo é grande demais, nenhuma porta é pesada demais, e nenhuma muralha é alta demais. Você pode não ver tudo acontecendo ainda,
mas sinais começam a surgir. Pessoas que antes estavam distantes reaparecem. Oportunidades que tinham desaparecido começam a voltar. O que era atraso se transforma em aprendizado. E aquilo que parecia perda começa a revelar proteção. Deus não reorganiza apenas o caminho, Ele reorganiza também o tempo. Talvez você esteja sentindo uma leve mudança no ambiente, uma sensação de clareza nas decisões, ou até mesmo uma força nova para seguir. Isso é Deus alinhando o invisível antes de manifestar o visível. Ele está colocando cada coisa no seu devido lugar, afastando o que te faz mal, aproximando o que te fortalece e abrindo espaço para aquilo que foi preparado para você desde o início. Permita que esse movimento continue. Mantenha o coração aberto, porque esse realinhamento é o que prepara o terreno para um dos momentos mais marcantes da sua trajetória. Quando Deus revela a direção certa e te leva exatamente onde você precisa estar. Se esta mensagem está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, dirige os meus passos. Quando Deus decide desbloquear a vida de alguém, Ele não começa apenas tirando obstáculos. Ele também abre caminhos onde antes não havia passagem. E talvez você esteja justamente nesse ponto, olhando para situações que pareciam fechadas, portas que não se moviam, sonhos que pareciam distantes. Mas agora, algo começa a se iluminar diante de você. A Bíblia declara: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isaías 45:2. Essa é uma promessa clara. Quando Deus vai à frente, não existe porta fechada que permaneça fechada. Há uma mudança espiritual acontecendo. Você pode sentir que algo está se preparando, como se uma resposta estivesse se aproximando. Esse é o agir de Deus hoje, abrindo caminhos que antes estavam bloqueados por circunstâncias, medos ou limitações. Ele está colocando luz onde havia dúvida, coragem onde havia receio e direção onde só havia incerteza. Começa a surgir um entendimento novo. Eu não estou sozinha, ou Deus está na frente. Esse pensamento não é aleatório. É o Espírito Santo confirmando que o desbloqueio já começou. Caminhos que pareciam inalcançáveis começam a se abrir lentamente, de forma precisa e divina. Pessoas certas começam a aparecer, oportunidades ressurgem, ideias se fortalecem. Isso não é coincidência. É Deus desfazendo portões espirituais que estavam impedindo o seu avanço. E Ele faz isso para que você prossiga sem medo, sabendo que está sendo guiada pela mão daquele que nunca falha. Se esta palavra está chegando ao seu coração, escreva: Deus está abrindo meus caminhos hoje. Existem bloqueios que nossos olhos não conseguem ver, mas nossa alma sente. Às vezes o impedimento não está no caminho exterior, mas em algo que tenta nos paralisar por dentro. Uma dúvida persistente, um medo antigo, uma palavra negativa que ficou gravada, uma ferida que nunca foi completamente curada. Mas quando Deus decide desbloquear a vida de alguém, Ele alcança justamente esses lugares mais profundos. A palavra confirma isso, pois o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. De Tessalonicenses 3:3. Quando Deus fortalece, aquilo que antes te derrubava perde força. Quando Ele guarda, aquilo que antes te atingia perde acesso. Talvez você tenha vivido momentos em que tudo parecia pronto para dar certo, mas alguma coisa inexplicável travava na última hora. Talvez portas se abriam, mas algo dentro de você dizia que não era capaz. Ou talvez você carregava uma preocupação constante, como se estivesse sempre à espera de algo dar errado. Mas hoje, Deus está tocando justamente esse ponto escondido. O bloqueio invisível que parecia te impedir de avançar começa a cair, como correntes que se rompem silenciosamente. Você começa a sentir algo diferente, mais leveza na mente, mais clareza no coração, menos ruído emocional.
Isso é Deus retirando camadas antigas de medo, restaurando a confiança, curando emoções e devolvendo força ao seu espírito. É assim que Ele abre caminhos, quebrando o que estava escondido, desfazendo o que te prendia por dentro. E quando esse impedimento cai, tudo ao redor começa a se mover com mais facilidade. O que era travado se torna possível, o que parecia distante se aproxima, o que pesava perde o poder. Se você sente essa libertação tocando sua vida, escreva: Deus está quebrando todo impedimento. Quando Deus decide abrir caminhos, Ele não abre apenas oportunidades. Ele também remove tudo aquilo que te atrasa, te confunde ou te enfraquece. Às vezes não entendemos por que certas pessoas se afastam, certas portas se fecham, certos planos mudam inesperadamente. Mas aquilo que parece perda, muitas vezes é proteção. O desbloqueio de Deus, muitas vezes, começa eliminando aquilo que te impediria de avançar. A palavra diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Mateus 15:13. Isso significa que aquilo que não foi colocado por Deus não permanecerá no seu caminho. Talvez você já tenha enfrentado situações em que algo saiu do seu controle e você não soube explicar o motivo. Relações que enfraqueceram, oportunidades que foram interrompidas, caminhos que pareciam bons, mas que não prosperaram. Hoje, com mais clareza espiritual, você começa a entender que Deus estava removendo o que não te levaria ao propósito. Ele estava tirando o peso, mesmo quando você não percebia que era peso. Esse processo é parte essencial do desbloqueio. Caminhos só se abrem quando o terreno está limpo. E Deus, com sua sabedoria perfeita, limpa não apenas o caminho físico, mas também o emocional e espiritual. Ele tira pessoas que drenam sua paz, fecha portas que levariam à frustração, corta ciclos que já deveriam ter terminado. E quando isso acontece, você sente um espaço novo dentro de si. Espaço para respirar, para sonhar, para recomeçar. Esse espaço não é vazio, é preparação. É Deus criando lugar para colocar aquilo que realmente te abençoará. Se essa palavra confirma algo dentro de você, escreva: Senhor, remove o que não vem de ti. Há momentos em que a vida parece coberta por uma névoa. Você tenta avançar, mas não enxerga o próximo passo. Tenta decidir, mas sente dúvida. Tenta confiar, mas o medo fala alto. O bloqueio espiritual muitas vezes se manifesta como falta de clareza. Mas quando Deus decide desbloquear a sua vida hoje, Ele começa iluminando o caminho, dissipando a confusão e trazendo entendimento onde antes havia incerteza. A palavra revela: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Quando a luz de Deus chega, até o que parecia impossível se torna visível. Aos poucos você percebe que algo dentro de você está se reorganizando. Pensamentos que antes eram caóticos começam a se alinhar. Situações que pareciam complexas começam a se clarear. Decisões que antes causavam medo, agora são vistas com mais serenidade. Isso não é apenas calma emocional, é direção divina. Quando Deus ilumina o caminho, Ele mostra não apenas onde você deve ir, mas também onde não deve permanecer. Ele revela perigos ocultos, expõe enganos, traz discernimento e fortalece sua percepção. E nessa luz, as mentiras que tentavam te paralisar perdem força e a verdade de Deus começa a ocupar o lugar delas. Você passa a perceber as coisas com mais nitidez, reconhece falsas portas, sente quando algo não é para você, entende quando um desvio é proteção. A luz de Deus não te faz apenas caminhar, ela te faz caminhar com segurança. E quanto mais você se aproxima dessa luz, mais os caminhos começam a se abrir diante de você. É como se, passo a passo, o desbloqueio fosse se revelando de maneira clara e profunda. Se esta mensagem está iluminando algo dentro de você, escreva: Senhor, ilumina o meu caminho. Quando Deus abre caminhos,
Ele não apenas remove impedimentos, ele também renova as forças para que você consiga caminhar por eles. Muitos bloqueios espirituais se manifestam como cansaço extremo, falta de ânimo, desmotivação profunda, como se a alma estivesse sem energia para dar o próximo passo. Mas quando Deus decide desbloquear sua vida hoje, Ele toca diretamente essa área. A palavra promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Essa renovação não é apenas emocional, é espiritual, profunda e transformadora. Você pode sentir isso acontecendo agora, uma energia diferente surgindo dentro de você, um suspiro mais leve, uma sensação de que algo está voltando ao lugar. Às vezes, não é uma explosão de força, mas uma chama que reacende. E essa pequena chama é o começo de uma grande virada. O desbloqueio que Deus está realizando inclui restaurar aquilo que o desgaste da vida levou. Sua fé, sua coragem, sua clareza, seu foco. A cada dia, Ele te fortalece de dentro para fora, e essa força te permite avançar exatamente na direção dos caminhos que Ele está abrindo. É por isso que situações que antes te paralisavam começam a parecer menores. Medos que antes te dominavam começam a perder poder. Desânimos que antes te seguravam começam a desaparecer. Isso é força espiritual sendo devolvida. E quando essa força chega, você percebe que é capaz de ir além, que pode recomeçar, ousar, tentar de novo, acreditar outra vez. Isso faz parte do processo de desbloqueio. Deus não abre caminhos apenas para você enxergar. Ele abre caminhos para você caminhar com firmeza. Se esta força está te alcançando, escreva: Deus está renovando minhas forças. Depois que Deus ilumina o caminho e renova as suas forças, algo começa a acontecer de forma ainda mais clara. As respostas começam a chegar. O que antes parecia dúvida, agora se transforma em direção. O que antes era silêncio, agora se transforma em confirmação. O que antes te deixava presa, ou na incerteza agora, começa a se alinhar com uma convicção interior que só Deus pode trazer. A palavra nos lembra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Essa promessa não é distante, ela é viva, atual e está se cumprindo sobre você. Deus responde de maneiras diferentes. Às vezes é uma ideia que surge sem você esperar. Às vezes é uma paz tão grande que elimina todas as dúvidas. Às vezes é um sinal, uma porta que se abre, uma pessoa que aparece no momento certo. E em outras vezes, a resposta é um simples entendimento profundo de que você finalmente sabe o que precisa fazer. Essa clareza não é fruto do acaso, é resultado do desbloqueio que Deus está realizando hoje em sua vida. Quando Ele abre caminhos, Ele também revela o próximo passo. Você pode perceber isso agora: pensamentos que se ordenam, decisões que ficam mais leves, sentimentos que se organizam dentro de você. É como se Deus estivesse tirando o véu para que você veja com nitidez aquilo que antes estava encoberto. E é nessa fase que muitas coisas começam a fazer sentido. Por que algumas portas se fecharam? Por que pessoas se afastaram? Por que certas situações demoraram tanto? Agora Deus está te mostrando o propósito por trás de cada detalhe. Se esta palavra está trazendo clareza ao seu coração, escreva: eu recebo as respostas de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco a minha vida diante da Tua presença. Entrego a Ti cada caminho, cada preocupação, cada decisão, cada área que precisa de luz, direção e força. Tu és o Deus que abre portas, o Deus que move montanhas, o Deus que desfaz correntes e destrava aquilo que o ser humano não consegue mover sozinho. Pai amado, eu te peço, entra nos meus caminhos agora. Tira todo bloqueio espiritual, emocional e material.
Remove dos meus passos aquilo que não vem de ti, quebra portas de bronze, despedaça ferrolhos de ferro e endireita o que está tortuoso. Que a tua luz ilumine cada passo que eu der a partir de hoje. Senhor, renova minhas forças. Restaura a minha fé, me dá clareza para decidir, coragem para avançar e paz para descansar. Que os caminhos que estavam fechados se abram diante dos meus olhos. Que aquilo que estava travado se mova com facilidade. Que o que parecia impossível se torne possível pelo teu poder. Eu te entrego tudo, Senhor, minha vida, meus sonhos, minhas lutas, meus medos e meu futuro. Toma nas tuas mãos aquilo que eu não posso resolver sozinha. E que a partir deste momento eu caminhe na direção daquilo que tu já preparaste para mim. Que a tua presença me acompanhe, que o teu Espírito Santo me guie e que o teu favor vá à minha frente, abrindo cada porta, livrando de cada mal e conduzindo cada passo. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, deixe um comentário de fé. Isso aproxima seu coração de Deus e fortalece nossa corrente de oração. Inscreva-se no canal Ecos do Céu e ative o sininho. Todos os dias tem uma nova oração preparada para te renovar, te fortalecer e te lembrar que Deus nunca te abandona. Volte amanhã e ore novamente. Os maiores milagres acontecem quando a alma permanece na presença de Deus. E se puder, compartilhe esta oração com alguém que também precisa de paz hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê forças para continuar. Amém.